5 anos, Cuiabá cresceu. O jeito de construir mudou. O mundo evoluiu. Nós também crescemos, mudamos, evoluímos. Deixamos um legado na construção civil e agora, mais fortes, vamos além. Com trabalho e confiança, construímos a reputação de uma marca sólida que investe no futuro e evolui para acompanhar o ritmo acelerado deste crescimento. São Benedito, bons negócios, resultados extraordinários. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a TV Síndico Legal está em festa. Está recebendo um ícone do mercado condominial e, sobretudo, do direito condominial. Meu amigo, meu irmão, Dr. Márcio Espímpolo. O Márcio está de passagem aqui por Cuiabá porque vai ministrar uma palestra sobre esse novo tema aí, que é assembleias virtuais nos condomínios. E aí nós aproveitamos aí para explorar um pouco mais desse mestre do direito condominial para falar um pouco sobre as novidades do nicho do mercado condominial, sobretudo na matéria de direito, né, Márcio? Seja bem-vindo a Cuiabá, seja bem-vindo aos estúdios aqui do Síndico Legal. Zain, é um grande prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui com o Síndico Legal, com toda a sua equipe, e estar em Cuiabá, né? Depois de quase 20 anos, retorno à cidade, estou vendo uma cidade totalmente diferente daquela que eu vi quando deixei a última vez, uma cidade já pujante, com muitos condomínios, muitos prédios aqui, né? Bastante diferente mesmo da cidade que era, na ocasião, muito horizontal. Hoje a gente já está vendo uma verticalização. Então é um grande prazer esse convite da OAB local aqui e seu hoje para estar com você aqui no Síndico Legal para a gente bater um papinho sobre condomínios. Maravilha. A grande realidade é que nós estamos, né, em transformação, né, Márcio? A parte do direito imobiliário, do direito condominial, as cidades vêm se modificando. Nós estamos definitivamente ocupando a propriedade de forma diferente e vários tipos de condomínios vêm nascendo, vem sendo legalizado, enfim. Pode-se dizer que nós tivemos um novo marco agora em 2017, 2018, com a lei do REURB e a lei da multipropriedade do direito condominial? Lógico, podemos sim. E até um pouco antes disso, em 2004, nós tivemos uma grande inovação com a lei da incorporação, principalmente trazendo os bens de afetação. Nós conhecemos muito bem a história da Incol, né? E 2004 foi um marco muito grande para o direito imobiliário, para a construção civil, um marco da construção civil de forma geral no Brasil, né? Porque a gente acabou tendo muita garantia. A Incol ela quebrou aquela confiança e em 2004, com a Lei 10.931, nós tivemos então uma certeza de que o que compraríamos nós receberíamos, independentemente de quebra de construtora ou não, né? Aí veio o mercado veio andando. 2008 nós tivemos um boom imobiliário no Brasil, 2014 o segundo... Prestes à Copa do Mundo, né? Aquilo, houve um borbulho total aí do mercado imobiliário a nível nacional. Exatamente. Né? E 2014, com a Copa, inclusive, também nós tivemos aí muitas construções sendo entregues, né? E a lei do REURB e também 2017 principalmente, a lei do REURB, que trouxe também uma nova... Novos tipos de condomínio, né? Uma nova perspectiva que, inclusive, Miguel, eu quero até perguntar para você nesse bate-papo por que a maioria das construtoras ainda não estão aplicando o condomínio de lotes. Porque eles estão ainda no loteamento fechado. Eles não fazem o loteamento como condomínio. E aí, você sabe... lidar com uma associação de moradores é muito diferente de se lidar com um condomínio. Diferente. Você tem uma série de garantias no condomínio de lotes que você não tem na associação de moradores. Sim. E assim, genericamente, todo mundo acaba dizendo que moram num condomínio, quando na verdade não é condomínio. E a lei ela foi muito benéfica nesse sentido, mas as construtoras não aplicam isso. Eu venho de Ribeirão Preto, uma cidade também com 3.500 condomínios, muitos loteamentos sendo construídos. Eu converso com as construtoras, por que vocês ainda não colocam em prática? Tanto que nós chamamos lá, fizemos uma palestra recentemente com o Ibradim, inclusive, e eu pedi para que um dos palestrantes falasse sobre isso, incentivasse as construtoras
a começarem a praticar a lei do condomínio de lotes. Verdade. A grande realidade é que nós precisamos divulgar mais esse novo direito imobiliário, né, e o novo direito condominial. Com a Lei 13.465 do REURB, então, foram criados, aí, foram regulamentados, né, os condomínios de lote, né, que é esses administrados por associação. Os condomínios de lote foi criado também por força do artigo 1358-A, né? Melhor, os condomínios por associação, né, que a gente fala que é administrado por associação, que é paradigma, né, mas de condomínio de lote, porque a particularidade do condomínio de lotes é que ele já faz parte da incorporação imobiliária, sendo, por exemplo, as ruas são área comum, né? Esse condomínio que vem do loteamento, né, da lei de loteamento, não. Aí as ruas são públicas, né? E aí por isso que deu a origem ao nome com controle de acesso. Mas enfim, eu penso que nós precisamos falar mais. O próprio Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, precisa informar os construtores, né? Os órgãos, os sindicatos, os Secovs, em todos os estados precisam falar, a própria OAB, os próprios advogados precisam saber desses nichos de mercados novos, né? Os próprios conselhos de corretores imobiliários também. Veja bem, olha que maravilha que é, por exemplo, o condomínio com direito real de laje. Ele teve uma função social através do REURB, né, que criou o que teve o REURB S, né, o social, mas teve o REURB E, o especial. Esse especial é um nicho de mercado, onde você pode, por exemplo, com um condomínio com direito real de laje, você pode construir em lajes, né? Lembrando que existe uma lei geral maior, mas isso tem que ser regulamentado nos municípios, né? O condomínio urbano simples, que são aquelas casas germinadas, é outro nicho de mercado também, que precisa de convenção, precisa de um regimento interno, e que é um grande nicho de mercado também, tanto para o advogado, para a administradora, que podem administrar, né, isso aí, enfim. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho também, Márcio, sobre a multipropriedade, que em 2018 veio mais esse nicho de mercado. É óbvio que veio para regularizar, porque sempre, aqui no Brasil, sempre nós atravessamos, né? A gente começa a executar um projeto e depois o legislador vem e faz a legalização, como, por exemplo, a multipropriedade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a multipropriedade também. Em alguns assuntos, a gente percebe que a lei ela vem atrás do que está acontecendo já. Até pelos usos e costumes também, né? Que ela é criada, né? Jurisprudência. Mas em outras oportunidades, a lei ela é posta e demora-se para colocar-se em prática. Vou dar como exemplo a lei da alienação fiduciária, 9.514 de 97. Ela demorou bastante para que as construtoras e também os bancos atuassem no segmento da garantia da alienação fiduciária. A hipoteca ficou muito tempo nessa parte imobiliária de garantia. E nós sabemos que a hipoteca ela não é um direito real, mas não é um direito preferencial. A gente sabe que qualquer outro tipo de ação, trabalhista, previdenciário, débitos de IPTU, enfim, qualquer tipo de débito acaba passando na frente da hipoteca e leva o imóvel e muitas vezes o credor fica na mão. A alienação fiduciária veio em 97, ela começou a ser usada pelos bancos, que são os principais fornecedores de crédito, em 2004, mais ou menos. Então veja que foi sempre atrás. E essa lei também de 2017 do loteamento está sendo a mesma coisa. Você já pode fazer condomínio de lotes. Por que você vai continuar fazendo condomínio com controle de acesso? Ou loteamento de controle de acesso? Né? Eu tive recentemente, até curioso, eu assessoro juridicamente uma associação em Ribeirão Preto, loteamento com controle de acesso, simplesmente chegou uma pessoa lá dizendo, eu vou entrar aí. Né? Chamado, eu tive que ir até a associação para conversar. Até porque as ruas são públicas. Era um colega nosso, inclusive, sabia dos direitos dele. Não, eu vou entrar. Não, mas o porteiro, não, o senhor não pode entrar, tem que se identificar. Não, eu vou me identificar, mas eu vou entrar. Mas o senhor quer fazer o quê aqui? Não importa, eu quero entrar. Ele está no direito dele. Condomínio não. Condomínio é um local privado. Você não pode entrar.
a não ser que você seja autorizado por alguém lá. Então, deixa eu fazer uma parte. Gente, é essa particularidade que nós temos que sugar o grande mestre aqui, por exemplo, do condomínio com controle de acesso, que esses condomínios que nascem da lei, né, da lei do loteamento, e o condomínio, né, o condomínio de lotes que nasce do artigo 1358A. As particularidades, é isso que muitas pessoas confundem. Então tem essas particularidades, né, Márcio? E a construtora, ela insiste nisso, talvez por uma falta de orientação jurídica adequada, de especialista, que nós estamos falando aí de nicho, né? Você comentou sobre a multipropriedade. A multipropriedade, ela tem lugar, na maior parte das vezes, em cidades onde há um turismo maior, né? Onde as pessoas se cotizam e compram a unidade, que é por fração de tempo, né? Ninguém compra Sim. parte do imóvel. É lógico que a lei ela é uma ficção da lei, essa questão de fração de tempo. Sim. Você compra a fração de tempo e não a parte física do imóvel. E você percebe aí que a multipropriedade, ela, em alguns locais do Brasil, principalmente em regiões turísticas, praianas, de montanha, enfim, de termas, isso vai muito bem, de parques aquáticos, mas em cidades, eu não sei Cuiabá ainda como é que está nesse sentido, mas São Paulo, a própria cidade de São Paulo, tem ainda dificuldade disso. O estado de São Paulo tem algumas localidades específicas, mas voltadas para isso. Digamos que um remedo, ou um arremedo do time-sharing dos Estados Unidos, da Europa, porque a multipropriedade nasceu na Europa, depois foi para os Estados Unidos, foi onde eles ampliaram tudo e trouxeram um formato diferente do compartilhamento da propriedade, né? Então, o advogado que trabalha no direito imobiliário, ele tem que conhecer todas as leis, na verdade. As particularidades, né? E as próprias leis. Por quê? Quando chega um cliente para ele, olha, nós vamos fazer isso. Ele pode simplesmente, na hora, dizer o seguinte, olha, isso talvez não seja o ideal para você nesse local. O que tal aquilo? Ele mostra para ela, vamos fazer dessa outra forma. A construtora ou o incorporador, ele vai analisar, não, você tem razão, para que eu vou fazer um loteamento de controle de acesso, sendo que eu posso fazer um condomínio de lotes? É isso aí que eu falo sempre, viu, Márcio? Os nossos colegas advogados, condominialistas, eles têm que dominar também a lei de incorporação imobiliária, né? Lei 4.591 de 1964. Nós não podemos só se ater aos artigos 1331 e 1358 do Código Civil Brasileiro. Ali é uma parte do direito condominial. O direito condominial, né, ele é multidisciplinar, ele conversa muito com outras áreas, inclusive com o direito de propriedade, né? Nós sabemos que a origem do condomínio, né, são vários domínios proprietários, ela teve origem no direito de propriedade, né? Você que é um descendente de italiano, você sabe que esse grande instituto nasceu em Roma. Enfim, então nós temos que ter muito conhecimento do direito de propriedade, passar pelo direito imobiliário, o direito condominial também, porque tem normas específicas, né? Se você, a partir do momento que você está falando de condomínio, mas aí, o condomínio edilício num prédio residencial, ele tem uma norma específica para aquela convenção. Não, esse prédio aqui é um prédio misto, também a convenção é muito bem específica, ou é um prédio comercial. Eu gostaria agora de entrar até no assunto com você, a questão de convenção de condomínio. Pode-se dizer que todas são idênticas ou elas têm particularidade para cada tipo de condomínio? É uma situação bem complicada, difícil. Essa é fácil de responder, mas difícil de colocar em prática. Porque os próprios incorporadores, as construtoras, ela já vem, às vezes ela tem a experiência dela de construir eu vou usar a mesma convenção, mesmo regimento interno que eu fiz para esse, que é de 100 unidades, residencial, para esse que é um empreendimento misto, que tem residência, tem hotel, tem lojas. E aí é bem complicado isso da gente entender como é que ela faz isso. Por isso que, dentro do quadro dela, se não tiver no quadro dela, ela vai precisar contratar um escritório especialista para fazer a convenção no nascedouro. Como é que eu costumo agir lá no meu escritório em Ribeirão Preto?
tanto na confecção da primeira convenção quanto na alteração de convenção, eu preciso conhecer o local. Porque é como se você estivesse fazendo uma alfaiataria de alto nível. Você precisa fazer sob medida. É o que a gente fala, ou até tem um amigo nosso aqui, o Maurício, que ele é um grande programador, ele fala que quando você vai construir um negócio, a unha, é mais ou menos isso? Exatamente. Você tem que fazer aquela convenção muito bem específica para aquela multipropriedade. Por exemplo, uma convenção de um condomínio da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é uma população determinada classe, é diferente para um condomínio de lotes de um alto padrão. Ela tem algumas particularidades, não tem? Principalmente com relação a rateio de despesa, alguma coisa assim, uso de área, alguma coisa, tem que ser específica até para aquela população, não tem que ser? O que a gente precisa entender? Que a convenção ela é a Constituição Federal daquele condomínio. É a norma máxima. Cada condomínio é um país, na verdade, e cada condomínio precisa das suas leis, o artigo 1334, inciso 2 do Código Civil, diz, por exemplo, que a convenção vai determinar a forma de administração de cada condomínio. Então, cada condomínio pode se autorregular. Ele pode fazer as suas próprias leis. Por exemplo, eu já peguei convenção em que um condomínio, ele tinha, dentro do condomínio, tinha elevadores e a convenção não falava nada de elevadores. Não tinha piscina e a convenção falava que a piscina deverá ser a manutenção dela de tanto e tanto. Quer dizer, não foi feito para aquele condomínio. É preciso entender que é preciso fazer isso, né? Às vezes um condomínio precisa de subsíndico, outro não. A 4591 falava de subsíndico, o Código Civil já não fala. Ele deixa a convenção preencher essas normas. Conselho Fiscal, por exemplo. Como você sempre fala, normas abertas. Ele deixa a convenção fechar essas normas. Conselho, o Código Civil fala em Conselho Fiscal, pode ter. A lei de 64 fala sobre Conselho Consultivo. Mas e aí, o que eu faço? O que você faz? Cada condomínio, alfaiataria, sob medida, cada um faz de acordo com o que vai precisar para aquela administração. Coloca na convenção. É assim que funciona. Mas para fazer isso, Miguel, precisa do quê? Especialista. Técnicos. Precisa de técnico, precisa de gente que tem experiência na área. Não é simplesmente quem tem a teoria, é quem tem a teoria e a prática. Não dá para fazer um copia e cola de convenção, não tem como. Não, porque o escritório ele vai precisar ir até o local e medir. Exatamente. O alfaiate, ele vai precisar medir o empreendimento para saber exatamente como fazer a convenção para aquele empreendimento. Pessoal, a gente já tem um tempinho aqui. Obviamente que eu não vou deixar passar em branco. Eu quero dar um furo aqui, porque mais tarde vai ter uma palestra na UAB para advogados. Aí, olha que já tem mais de 200 pessoas inscritas já nesse evento. Vamos falar sobre Assembleia Virtual na prática. Eu quero que você fale um pouco para nós, adianta alguma coisa aí dessa palestra. O que vem é bem prático mesmo isso aí? Esse artigo precisa de alguma regulamentação? 1353A e 1353, que alterou os parágrafos, e 1354A. Então, o que você pode falar para a gente aí? Bom, primeiro que eu gostei muito dessas alterações, e ela deixou uma brechinha para que o regulamento interno regre algumas coisas sobre a Assembleia, mas o que eu mais gostei disso tudo foi, além de ser implementada a Assembleia no formato eletrônico, também permanente. Isso vai ajudar muito a gente a alterar convenções, principalmente naquelas convenções de condomínios com mais de 100 unidades, condomínios também chamados condomínios clube, que é muito difícil reunir o número de moradores suficiente, 2/3 de uma assembleia. Questão de aplicação de multa, né? 3/4 condomínio antissocial. Eu ainda, foi um grande passo, um grande progresso essa lei, 14.309, né? Agora de 2022. Mas eu ainda sou favorável a se eliminar totalmente o quórum e deixar que cada convenção faça o quórum necessário para cada condomínio, como acontece com as associações. A associação não tem, para alterar o estatuto é 2/3. Depende do estatuto. Aquele estatuto pode dizer o seguinte, 2/3 sim, mas 2/3 dos presentes e não do todo.
Cada condomínio é um universo. É isso que os especialistas têm que entender. É isso que tem que entender. E o Márcio estava falando, a norma de direito privado é uma norma aberta. O legislador, por exemplo, agora com a Assembleia Virtual, ele trouxe a possibilidade das assembleias virtuais, inclusive para quórum, mas precisa ser fechada, cada condomínio vai ter que fechar na sua convenção, não é isso, Márcio? É isso, e vamos falar bastante sobre isso hoje. Vamos ajudar as pessoas a entenderem não só a lei, mas o contexto, o histórico de assembleias, para que elas entendam. Porque é assim, Zain, infelizmente muita gente pega a leitura seca do artigo e já sai falando sobre ele. É preciso entender o que é uma assembleia, primeiro. Por que existe assembleia? De onde nasceu? O que é que acontece? Por que eu tenho que fazer assembleia? Para as pessoas colocarem em prática quando vem uma lei. J. Franco Nascimento falava que a Assembleia é a caixa acústica que reverbera a vontade da massa condominial, né? É um momento ali muito democrático, né, que tem. Então, tem uma função muito específica. E é interessante até a gente lembrar que no capítulo do Código Civil Brasileiro, ele faz remissão em 17 artigos dos 28 artigos do Código Civil, do capítulo que trata do condomínio edilício, em 17 artigos ele remete o leitor à Assembleia. Tem vários artigos que ele fala em Assembleia. Então, quer dizer, a Assembleia é um ato formal mesmo, né? Tem que ser feito por especialista, tem que ter os cuidados, até porque é passível de anulação, né? Sim, o Código Civil todo, Zain, cita 83 vezes a palavra Assembleia. Então, olha, mas você acabou de falar aí de um número menor que esse. Mas onde fala mais sobre a Assembleia? Vamos dar uma olhada? O contexto? Para ver o que é que está falando sobre a Assembleia em outro lugar, para ver se eu tenho alguma luz para, de repente, aplicar. Porque eu, por exemplo, sou de uma linha, sigo uma corrente que não tem a lei de 4591 como uma lei válida para condomínio. Ela ficou em vigor ainda, em vigência para a parte de incorporação, mas de condomínio não, com a vigência do Código Civil de 2003. Foi derrogada, né? Foi derrogada, exatamente. Esses artigos que falavam sobre condomínio. Mas Márcio, e aí? Eu tenho, assim, tem muita gente, eu até dou esse exemplo, e talvez dê esse exemplo hoje na palestra, muita gente fala assim, você é do Velho Testamento, depois de Cristo, o Novo Testamento, o Velho Testamento foi derrogado. Para mim, lógico que eu não faço sacrifício de animais, eu não guardo sábado, o que está lá, por exemplo, nos 10 mandamentos. Mas algumas coisas, elas servem de inspiração. Sim. Ajuda a gente a entender, por exemplo, hoje. Então eu gosto muito de olhar o passado para saber onde a gente vai. E é importante isso quando a gente começa a ver outras partes sistemáticas para você ter uma interpretação mais adequada no direito de hoje. E é preciso a gente trabalhar isso para prosseguir, para isso precisa estudar. Sem dúvida. E para isso nós temos hoje a ANACOM, principalmente uma parte acadêmica dela. Maravilha. Pessoal, eu gostaria imensamente de agradecer aqui a presença desse mestre, meu amigo, o qual tenho a honra de ser amigo particular, diretor lá da FAAP, nos cursos de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Enfim, hoje nós vamos ter essa palestra brilhante na OAB, né, e não podemos perder, né? Eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aqui do Portal Síndico Legal pela tua presença, por você trazer um pouco dos seus conhecimentos aqui para a gente poder colocar nas nossas mídias, sobretudo no nosso canal do YouTube. Eu que agradeço, Miguel, mais uma vez o convite, a recepção, a acolhida que eu tive aqui em Cuiabá, que foi fantástica, viu, gente? Venham a Cuiabá também e venham aqui bater um papo com o Miguel. E espero vocês, principalmente na palestra de hoje. Pessoal, um forte abraço. Até a próxima. Nascemos em 1990 com o objetivo de trazer tranquilidade e proteção. Buscamos ser referência no mercado e estar sempre conectados com os melhores produtos e serviços, visando inovar dia após dia. Somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao apresentar o melhor para você, atendendo suas necessidades. É seguro? A gente faz.